Boa noite, alunos, boa noite. Estamos de novo aqui para continuar nosso conteúdo. Vamos dar continuidade na física. Na aula passada nós trabalhamos dilatação linear. Dilatação linear é quando o corpo ele aumenta, ele dilata ou diminui apenas uma dimensão, normalmente no comprimento, tá? Vimos a dilatação superficial, quando a dilatação superficial acontece em duas dimensões, quer dizer, do comprimento na largura. E mostramos exemplos lá no dia a dia, o que acontece no trilho de um trem, de uma ferrovia. A gente viu o que acontece se não tiver aqueles espacinhos para poder dilatar, o que vai acontecer com a ferrovia. A gente vê nessas calçadas, quando está sendo a cerâmica. Então tem que ter sempre aquele espaçozinho para se dilatar. Agora nós vamos entrar na terceira dilatação, que é a dilatação volumétrica. Já falou, volumétrica, dilatação do volume, certo? Então, quando a gente fala de dilatação volumétrica, ela vai dilatar em três dimensões. Quando eu falo em volume, eu vou trabalhar com comprimento, largura e espessura. Ela vai em todas as dimensões que tem, todas as três dimensões. Se a gente dar uma olhada bem aqui no nosso conteúdo, nós temos dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica ela ocorre, é um tipo de dilatação térmica. Ela considera-se o volume. Olha o que eu falei para vocês, o volume. Ou seja, essa dilatação ocorre nas três dimensões de um sólido. As três dimensões: comprimento, largura e espessura, ou altura. Ela é ocasionada pelo aquecimento da substância. Embora exista as divisões da dilatação térmica em linear, nós já vimos linear em apenas uma dimensão, superficial em duas dimensões e a volumétrica em três dimensões. Toda dilatação que existe na prática necessariamente é volumétrica. A dilatação volumétrica pode ser calculada pela fórmula, tá aqui a formulazinha, pessoal. ΔV. O que é a ΔV? ΔV é a dilatação, tá? É a dilatação volumétrica. Então lembre-se, toda vez que aparecer o ΔV é variação. Variação de quê? V é volume. Então é a variação do volume igual ao volume inicial, sempre nessa bolinha volume inicial, e o coeficiente, só que lembra-se, antigamente tinha o coeficiente de dilatação linear, que era o alfa, superficial, que era o beta, e agora o coeficiente de dilatação volumétrica é o gama, vezes a variação de temperatura. Então, ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Como foi falado, ΔV é a variação do volume, V0 volume inicial, o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica e o ΔT é a variação de temperatura. Falando desse gama, nós temos que o coeficiente de dilatação volumétrica, cada substância, assim vale também para como a gente viu e mostrou aquela tabelinha lá do coeficiente de dilatação linear. Cada substância tem seu coeficiente de dilatação próprio, cada um tem o seu, diferente. Todos são diferentes. Esse pode variar ligeiramente com a temperatura, porém, na maioria dos casos, pode ser considerado constante. Podemos relacionar os coeficientes de dilatação linear e a dilatação volumétrica. Tá, na aula anterior a gente relacionou dilatação linear com a superficial. Lembra, superficial é o beta, linear é o alfa. A gente viu que o beta é 2 vezes o alfa. Agora a gente vai relacionar a dilatação volumétrica com a linear. Então, o que tem? O coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente volumétrica, o alfa, é igual gama, é 3 vezes o alfa. Bora verificar uma tabela rapidinho bem aqui, ó. Na tabela eu tenho o coeficiente de dilatação de alguns líquidos. Quando ele fala em líquido, normalmente a gente está trabalhando com volume, então ele botou uns líquidos aí para a gente ver
que lá para frente a gente também vai trabalhar com dilatação de líquidos. A água tem 1,3 vezes 10 a menos 4. O mercúrio 1,8. Lembra-se, quem tiver o maior coeficiente, quer dizer, dilata mais fácil. Então, a gente olhar lá, mercúrio 1,8, glicerina 4,9, benzeno 10,6. Lembra-se que a unidade 10 a menos 4 é a mesma, ó. O álcool 11,2, acetona 14,9 e o petróleo 10. Então, se a gente olhar lá, desses exemplos aqui de coeficiente, o que dilata mais fácil? A acetona, olha lá, a acetona tem 14,9, é o maior que todos que tem aqui. Então, quem tem o maior coeficiente dilata mais fácil, tá? Então, não esqueçam, pessoal, quando a gente for trabalhar bem, nós vimos bem que a gente trabalha agora com o coeficiente de dilatação volumétrica. Nós temos que delta V é igual a V0 vezes o gama vezes delta T. Ok? Lembre-se também que o gama é igual a 3 vezes o alfa. Tá? Bora aplicar aí resolução de problemas, tá, pessoal? Aí eu vou pegar logo esse daqui. Bora dar uma olhada bem aqui nos exemplos, então, que a gente vai trabalhar. Olha a questão bem, fala assim para mim. Bora ver os dados que ela tá me dando, tá? Um paralelepípedo, deixa eu colocar bem aqui um paralelepípedo para vocês. Olha lá, pessoal, como fazer um paralelepípedo bem? O paralelepípedo ele tem deixa eu usar mais retinho. Aí, um paralelepípedo, como se fosse um tijolo, certo? Um bloco de madeira. Aí eu tenho um paralelepípedo. O que o paralelepípedo ele tem? Tem 3 dimensões. Ele tem comprimento, a largura e a espessura, que ele chama de altura. Então tem esses 3 comprimentos, A, B e C. Olha lá que só se repete a altura, o comprimento e eu tenho a minha largura, tá? Aí pergunta bem assim, a questão, ele me dá os valores. Toda vez também, quando eu falo em paralelepípedo, quando eu quero calcular o volume, como eu calculo o volume de um paralelepípedo? O volume de um paralelepípedo é só multiplicar as suas 3 dimensões, A vezes B vezes C. Então, se eu quero calcular o volume, é só multiplicar as 3 dimensões, A vezes B vezes C. Bora ver o que a questão volta a me dizer bem aí. Eu tenho aqui um paralelepípedo, olha, ele me dá bem aqui o coeficiente logo, só que ele me dá o alfa. Olha o que ele me deu, o coeficiente de dilatação. A questão já começa me dizendo que ele me dá coeficiente de dilatação linear do alumínio. Deixa eu passar para cá e já a gente abre a tela. 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Também ele falou que essa figura ela está 0 graus Celsius e ela vai para 100 graus Celsius.
Então pode olhar bem aí. Então, a minha temperatura, ela tinha uma temperatura inicial. Ela tinha uma temperatura inicial, né? Uma temperatura inicial que era de 0. E ela foi para uma temperatura final que é de 100 graus. Logo, a variação de temperatura é 100, é a final menos a inicial. 100 menos 0, que é 100 graus Celsius. Tá? Agora você tem aqui, ó, temperatura. Voltando lá para a minha questão. Aí ele continua falando bem aqui os dados que ela me dá. Me diz que o paralelepípedo tem as dimensões 5 por 40 por 30. Então, tem 13 dimensões do paralelepípedo. 5 por 30 por 40 por 30. Então, bora para cá responder essa questão. Então, tem as 3 dimensões. Então, bora achar o volume bem aqui, ó. Volume 5 vezes 30 vezes 40. Não é essa bem aqui? Tá. Logo, quem vai ser o volume? O volume vai ser 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 2, 0. Então, vai ser 6.000 centímetros cúbicos. Esse que é o volume inicial dele. Volume inicial. Ok? Então, o volume inicial é 6.000 centímetros cúbicos. A variação de temperatura eu tenho. E ele me falou bem aqui. Deixa eu até ver se eu foco mais um pouquinho aqui para aparecer onde eu copiei. Está aqui, ó. Essa baixada está muito para cá. Também ele me falou que o alfa é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Só que quando a gente começou a ver, a gente viu que o gama é 3 vezes o alfa. Logo, o gama vai ser igual a 3 vezes 2, 6 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aqui o gama. Certo? Então, achei bem. Aqui que ele quer bem aqui, a dilatação que ocorreu. Olha lá. Olha a forma. Delta V é igual a V0 vezes gama vezes delta T. V0 eu quero descobrir, o delta V, na verdade, é a dilatação. Volume inicial, 6.000. Coeficiente de dilatação volumétrica é 6 vezes 10 a menos 6. A variação de temperatura é 100. Lembra, vou multiplicar esse vezes esse. Então, 6 vezes 6, 36. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Então, 6 vezes 6, 36.000 vezes 100. Faltando zeros aqui, hein? Então, 36.000 vezes 100 dá 3.600.000. Tá? Só que não esquece, vezes 10 elevado a menos 6. Lembra que a gente fez na aula passada? Eu tenho bem aqui um número. 36, 5 zeros depois dele. A vírgula está bem aqui porque ele é um número inteiro. Então, como o expoente é negativo, essa vírgula vai voltar. Vai voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula foi para e ficou entre 3 e 6. Então, a dilatação volumétrica é igual a 3,6. Por quê? A unidade de volume é os centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos.
Está resolvida a questão. Olha lá, pessoal, a questão toda resolvida. Bora relembrar o que foi feito bem aí. Ele fala para mim que tem um paralelepípedo. Falei para vocês que aqui o desenho do paralelepípedo. Paralelepípedo é uma figura com 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Para mim achar o volume dessa figura, é só multiplicar essas 3 dimensões, A vezes B vezes C. Na questão ele falou que as dimensões eram 5, 30 e 40. Multiplicando as 3 dimensões, o volume inicial dela então é de 6.000 centímetros cúbicos. Tá, guarda quem for precisar para me jogar na fórmula, né? O gama, lembra-se que o gama é 3 vezes o alfa. A questão disse que o coeficiente de dilatação linear, olha o que falou, linear. Dilatação linear é 2 vezes 10 a menos 6. Como o gama é 3 vezes esse cara aqui, o alfa, então você vai colocar 3 vezes 2, 6 vezes 10 elevado a menos 6. Achei o gama. Então já tem volume inicial, o gama. Falta achar a variação de temperatura. A variação de temperatura começou com uma temperatura de 0 e foi até 100. Então a variação de temperatura é a final menos a inicial. 100 menos 0, 100 graus Celsius. Então já tenho volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e a variação de temperatura. Aí a pergunta: qual foi a dilatação? Qual foi o aumento do volume? Dilatação volumétrica, o volume inicial vezes o gama vezes ΔT. Então vou substituir. 600 é o volume inicial, o gama é 6 vezes 10 a menos 6 e a variação de temperatura é 100. 6.000 vezes 6 dá 36.000 vezes 6, 3.600.000 vezes 10 a menos 6. Lembra-se, 10 a menos 6, o expoente é negativo, volta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,6 centímetros cúbicos. Exemplo 2, ela é bem parecida com essa primeira também aí. Fala também de uma barra de ouro, normalmente essa barra de ouro, ela tem formato de um paralelepípedo, porque ela me deu as 3 dimensões, tá? Então ele fala para mim que uma barra de ouro a 20 graus Celsius de temperatura tem as seguintes dimensões: 20, que é uma barra de ouro. A barra de ouro tem forma de um paralelepípedo mesmo. Então ela tem as seguintes dimensões. Então ela começa a barra de ouro a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Ela possui as 3 dimensões aí. As 3 dimensões são 10, 20, 10 e 5. 20, 10 e 5. Então eu vou calcular logo o volume dessa barra de ouro. Calculando o volume da barra de ouro, eu tenho que, lembre-se, uma barra é um paralelepípedo. Então o volume inicial é A vezes B vezes C. Logo o volume inicial, ele falou que dimensões são 5 vezes, deixa eu verificar, voltar aqui para ver a questão mesmo. Volume inicial 20 por 10 por 5, tá? 20, 10, 5. Então, as dimensões é 20 vezes 10 vezes 5. Logo, o volume inicial, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10. Tem 2 zeros, então o volume inicial é de 1000. Como o volume tem 100, as dimensões estão em centímetros, então o volume inicial é 1000 centímetros cúbicos. O volume inicial está aqui, certo? Continuando, bora ver o que a questão está me dando lá.
E ele me fala também que qual sua dilatação, olha, então ele quer de novo encontrar o delta V, qual é a variação então, do volume dele, qual sua dilatação que vai ser submetido a 50 graus Celsius de temperatura. Lembra-se, a temperatura estava em 20. A temperatura estava em 20, ele falou que agora ela foi para 50. Então saiu de 20 para 50. Então vou ter que a variação de temperatura é a final menos a inicial. Final menos inicial, 50 menos 20, eu tenho 30 graus Celsius. Aqui é a variação de temperatura. Quem eu tenho que descobrir agora? Tem que descobrir quem é o coeficiente, não é isso? Coeficiente de dilatação, volto para a questão bem aqui, ele fala que qual sua dilatação? Tá, considera o coeficiente de dilatação volumétrica do ouro 15 vezes 10 a menos 6. Então ele já me dá, ele já fala para mim uma coisa importante, diferente da outra, ele já fala que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então não precisa ter aquele negócio de multiplicar por 3, porque já é a volumétrica. Então eu tenho que ver aqui, eu já me dá também aqui, quanto é o gama? 15 vezes 10 a menos 6. É a minha unidade, graus Celsius a menos 1. Lembra, se ele falasse, pensa na questão, o coeficiente de dilatação linear. Se fosse linear, eu teria que multiplicar por 3 para poder achar o volumétrico. Se ele quer achar a dilatação, então bora ver cá. Dilatação, então começa. Delta V é igual a V0 vezes gama vezes delta T. Tá? Bora substituir. Delta V, volume inicial 1000. Coeficientação volumétrica 15 vezes 10 a menos 6. 15 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura 30. Multiplicando bem aqui, eu tenho 3 vezes 15, 45. 45 vezes 1, 45. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Então nessa brincadeira bem eu tenho 4.500.000 vezes 10 elevado a menos 6. Dilatação volumétrica é igual. Lembra da história? O expoente é negativo. Então o que eu faço? Volta quantas casas? 6. Volta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 4,5. A unidade é centímetro cúbico de volume. Centímetros cúbicos. Está resolvida a questão. Vou voltar lá e ver. Botei 5 exemplos da dilatação volumétrica, mas vamos embora dar uma olhada então nos demais. Terceira questão, vou até marcar bem aqui. Determine o volume de dilatação linear. Ó. Coeficiente de dilatação linear. Então agora ele já pegou, muda a história bem aqui. É igual a primeira. Linear, 2 vezes 10 a menos 6. Tá? É 300 centímetros cúbicos. O que é 300 centímetros cúbicos? É o volume inicial. Esse volume bem aqui que ele falou, ó. O volume do sólido é de 300 na temperatura de 10 graus Celsius. Essa temperatura sai de 10
e vai para 40. Pergunta, tem duas questões, duas alternativas. Qual é a variação do volume? Então tem que descobrir quem é ΔV. E depois ele quer saber qual é o volume final. Tá, bora pensar bem aqui assim, na seguinte forma. Primeiro, deixa eu copiar esses dados bem aqui no quadro. Eu começo falando que o volume de um sólido, qual é o volume dele? O volume dele é de 300. O volume inicial é de 300 centímetros cúbicos. Aí ele fala também que o coeficiente de dilatação linear é o alfa. O alfa é igual a 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A temperatura de 10 graus Celsius, e ela vai para 40. Tá, então vendo bem aqui que a temperatura inicial era 10 e sai por uma temperatura final de 40 graus Celsius. Ó, pessoal. Bora ver bem aqui então. Olha os dados aí que a questão me. O volume inicial do sólido era 300 centímetros cúbicos. Está ali o volume inicial. Ele falou que o coeficiente de dilatação do material que forma esse material ali, meio sólido, é de 2 vezes 10, só que é linear. Se eu falar em volume, então lembra-se. O gama é 3 vezes o alfa. Logo se tem que a gente tem que o gama é 3 vezes o alfa, logo é 3 vezes 2 vezes 10 a menos 6, não é isso? 3 vezes 2, que é o alfa. Logo o gama vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Outro, eu apaguei agora aí, ele falou que a temperatura inicial do sólido era de 10 graus. 10 graus Celsius e vai para a temperatura de 40 graus Celsius. Logo a variação de temperatura, 40 que é a final, menos a inicial que é 10. 40 menos 10, 30 graus Celsius. Certo? Então está aqui que eu quero. Aí ele pergunta, faz duas perguntas aqui. A letra A. Letra A. Qual é a dilatação? Dilatação, volume inicial, vezes o gama, vezes ΔT. Tá? Volume inicial, vezes o coeficiente volumétrico, vezes o ΔT. Tá, bora lá substituir então os valores. ΔV vai ser igual ao volume inicial dele, 300. Coeficiente de dilatação volumétrica, 6 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura é de 30. Logo a dilatação volumétrica vai ser 3 vezes 6, 18. 18 vezes 3, 54. 1, 2, 3 zeros. 54 vezes 10 a menos 6. Lembra que eu multipliquei? 300 vezes 6 dá 1.800. 1.800 vezes 30 dá 54.000. Lembre-se do menos 6, eu vou voltar bem aqui para a gente ver de novo isso aqui, 54.000. Quantas casas vai voltar 6? Vai voltar, ó, 1, 2, 3, 4, 5
6, vírgula. Não tem nada aqui, acrescento 0. Aqui também não tem nada, acrescento 0. Então vai ficar 0,054. Como tem 3 zeros no final, não precisa aparecer mais. Então vai ficar aqui 0,054. Então a variação volumétrica 0,054. O quê? Centímetros cúbicos. Respondida a letra A. A letra B, o que ele quer na letra B? Ele quer na letra B nada mais que o volume final. Na letra B, para achar o volume final, é só pegar o volume que se iniciou mais a dilatação que ocorreu. Certo? Então o volume final é igual. Qual é o volume inicial? 300 mais, qual foi a dilatação? 0,054. Logo o volume final, 300 mais 0, 300,054. Lembra-se que depois do 300 tem uma vírgula. Aqui, ó. 300 mais 0, 300,054 centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume final. Agora essa é do volume e o volume final. Para achar o volume final, lembre-se, o que eu faço? Pego o volume inicial e mais o que aumentou, mais a dilatação volumétrica. Logo somando 300 mais 0,054, 300,054. Bora lá, pessoal, continuar. Essa questão bem aí da folhinha, eu vou postar para vocês ela, tá toda resolvida, eu vou botar no grupo, tá? Para vocês estarem olhando bem aí. Teve até um errinho meu, que eu vou ter que ajeitar nela. Então bora lá para essa quarta questão aí. A quarta questão é uma questão de vestibular. É uma questão que já caiu nas provas de Enem, tá? Sobre esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui, volumétrico. Então, nessa terceira questão, a gente fala assim: quarta, o tanque de gasolina de um carro com capacidade. Capacidade é o volume, certo? Quando ele está totalmente cheio. Com capacidade de 60 litros. Então, capacidade, aí está trabalhando a mesma coisa que fosse volume. Então, vou pegando esses dados e trazendo para cá. Quarta questão. Lembre-se, capacidade é volume. Volume também vem em litros. Volume 60 litros. Tá? E completamente cheio a 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial era de 10 graus Celsius. Para uma temperatura final, aí ele fala, tá, ele encheu esse tanque 60 litros e a temperatura era 10 graus Celsius. Ele deixou o carro estacionado e a temperatura aumentou de 30 graus Celsius. Então, houve uma variação de temperatura. O coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é igual a 1,1 vezes 10 a menos 3. Então, dilatação volumétrica, o coeficiente
1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. E considerando desprezível a variação de volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada em litros é de... Essa questão até acho que teve um erro de ditação, que foi muita gasolina derramada, mas vamos embora lá resolvê-la. Tá? Olha lá. O volume inicial do tanque era de 60 litros. Ele encheu esse tanque. Quando ele encheu, a temperatura do ambiente era de 10 graus Celsius. Ele deixou exposto no estacionamento, muito sol, temperatura, e a temperatura passou para 30. Então variou. A variação de temperatura é a final 30 menos a inicial, que é 10. Logo, a variação de temperatura é de 20 graus Celsius. O volume inicial é de 60 litros e o coeficiente da adição volumétrica é 1,1 vezes 10 a menos 3. Qual foi a variação? Quantos de litro derramou? Então, delta V, V0 vezes gama vezes delta T. Variação volumétrica é igual. Volume inicial, 60. Coeficiente de dilatação volumétrica, 1,1 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura é 20. Delta V então vai ficar 6 vezes 1,1 dá 6,6. 6,6 vezes 2 dá 13,2. 13,2. Como aqui tem 1, 2 zeros, vai dar 1, 2. Multiplicando isso aqui vai dar 1320. Aqui é 3, pessoal, hein? Olha, isso aqui é uma multiplicação, hein? 60 vezes 1,1 vezes 20 dá 1320 vezes 10 elevado a menos 3. É menos 3, olá, eu tinha colocado menos 6, hein, pessoal? Então, bora lá, mesmo processo que a gente fez ainda agora, nas outras aulas, nas outras questões, na verdade. Menos 3, expoente é negativo. Vai voltar 1, 2, 3, vírgula. Então vai ficar entre 1 e 3, vai ficar 1, vírgula. Lembra, esse zero não precisa mais aparecer, 1,32. Qual é a unidade de volume na questão? Na questão, a unidade de volume é o litros. Então, variou, derramou 1,32 litros. Olhando para a nossa questão, 1,32, letra A. 1,32 litros, letra A. Deixa eu botar uma tinta aqui no pincel. Eu fico de olho aí no quadro. Tá, a gente pegou. Bora continuar na nossa folhinha. Quinta questão aí. É o quinto exemplo, hein, pessoal?
Uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura, então olha, já me deu ΔV, hein? Deixa eu até pegar para cá. Variação de temperatura de 80 graus Celsius. Sofreu um aumento. Olha, quer dizer que aumento do seu volume. Aumentou, quer dizer, me deu ΔV também. Calcule o coeficiente dessa substância, sabendo que o volume inicial dela 500 litros. Agora essa é diferente. Tá? Uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, variação de temperatura 80 graus Celsius, sofreu uma dilatação do volume, dilatação do volume ΔL, ΔV, ΔL linear, ΔV, volume. Qual foi a dilatação do volume? De 10 litros. Ele falou que o volume inicial era de 500 litros. Qual é o coeficiente dessa substância? O coeficiente de dilatação volumétrica. Então, vem bem aqui. Bora para a fórmula. ΔV V0 vezes gama vezes ΔV. Certo? Então, vem bem aqui. ΔV é a dilatação volumétrica. Ele me deu, olha aqui. É 10. Volume inicial, 500. Coeficiente eu não tenho, quero descobrir. Variação de temperatura, ele me deu 80. Vou multiplicar isso aqui primeiro. Então vai ficar 10 é igual 5 vezes 8, 40. 500 vezes 80, 40.000. Vezes gama. Eu quero achar o gama aqui, o coeficiente. O 40.000 está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, dividindo. Então vai ficar assim: gama igual a 10, dividido para quem? Foi para o outro lado, foi 40.000, dividindo ele. 40.000. Logo, o coeficiente dessa divisão aqui vai ser 1 dividido para 40.000, eu tenho 0,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 0 0,0025. Aqui 10 dividido para 40.000, 0,025. Só que, pessoal, normalmente não vai aparecer. Lembra-se quando a gente aparece o coeficiente, ele vai aparecer vezes 10 a menos 3, vezes 10. Então tem que ter esse negócio de vezes 10. Então, eu vou pegar essa vírgula, vou trazer ela para cá. Ó, tá aqui e eu vou trazer para cá. Entre o 2 e o 5, vai ficar 2,5 vezes 10. Como a vírgula está aqui na frente, meu expoente vem negativo. Para chegar entre 2 e 5, ela vai dar quantas casas? 1, 2, 3, 4. Entendeu como a gente fez? Trouxe da vírgula para cá. 2,5 vezes 10 a menos. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Graus Celsius a menos 1. Também poderia ficar assim, pessoal, lembra? Se eu trouxesse a vírgula para depois do 5,
Então ficaria 25 vezes 10 a menos quantas casas andou? 1, 2, 3, 4, 5, a menos 5. Esse é o correto. Então vamos fazer a atividade, tem que analisar esse tanto de casas, hein, pessoal? Aí a questão resolvida. Nós estamos 45 minutos de aula. Vamos agora passar para a dilatação dos líquidos e a gente consegue finalizar bora lá. Os sólidos têm a forma própria e volume definido. Quando a gente olha para um sólido, a gente consegue visualizar e saber que ele tem, normalmente, sólido, ele tem o seu volume definido, que a gente consegue ver o volume, que é as 3 dimensões, e a forma é própria. Mas o líquido ele não tem volume definido. Por que o líquido não tem volume definido? Porque quando você vê o líquido ele se adequa ao recipiente. Certo? Se você pegar 2 litros d'água e você trocar de recipiente, esse volume ele se adequa à sua forma. Então ele não tem forma, só tem volume definido. Quer dizer, volume eu sei que é 2 litros, mas não tem forma, como ele falou bem aqui que os sólidos, ele falou que os sólidos têm forma e volume definido. Só que ele falou que nos líquidos ele tem somente o volume. Eles têm somente o volume. Então, o estudo da dilatação térmica dos líquidos, agora a gente está trabalhando com dilatação dos líquidos. É feita somente em relação à dilatação volumétrica. Quer dizer, para mim trabalhar com a dilatação de líquido, eu tenho que trabalhar somente com a dilatação volumétrica. Esta obedece à lei idêntica à dilatação volumétrica de um sólido, ou seja, a dilatação volumétrica de um líquido poderá ser calculada pela mesma fórmula. Qual foi a fórmula que a gente viu? ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT, não é isso? Então a gente vai, para trabalhar a dilatação volumétrica de um líquido, a gente vai trabalhar com a mesma fórmula de dilatação volumétrica dos sólidos. Os líquidos, assim como demais substâncias, se dilatam quando aquecidos. Na maioria das vezes, a dilatação dos líquidos é maior que a dos sólidos. Na maioria das vezes, a dilatação dos líquidos é maior do que a dos sólidos. Nos dias quentes, por exemplo, a gasolina pode se transbordar do tanque de um carro. Isso aí está mostrando que, se vai embora dizer que o volume de um tanque ele é de 60 litros, eu ponho 60 litros de combustível ali. Quando está muito quente, o tanque vai dilatar, mas também o líquido, a gasolina, vai dilatar. Só que ele está dizendo que ela vai dilatar mais do que o sólido, por isso que vai derramar. Os dois vão dilatar, só que a dilatação do sólido é menor do que a do líquido. Então, por isso que vai acontecer o derrame, hein? A gente vai ver muito aí falar que vai extravasar, vai derramar. Nos dias quentes, por exemplo, a gasolina pode transbordar do tanque de um carro. Se o sólido com que é feito o carro se dilatasse da mesma taxa, não haveria transbordamento. Então, se os dois fossem dilatados do mesmo jeito, dilatassem a mesma quantidade, não ia derramar. Mas, como ele está falando que o líquido vai se dilatar mais do que o sólido, então vai ter esse transbordamento, hein? Outro exemplo é o termômetro de mercúrio. Vocês já viram o termômetro de mercúrio, cujo o tubo é de vidro. A taxa de dilatação do líquido do mercúrio é maior, pois ele aumenta seu volume mais rapidamente que o tubo, que é o sólido, que contém. Por isso é possível fazer as medições com o mercúrio. Nada mais, você pega um termômetro, você põe embaixo do braço, e aquele líquido que está ali, que é chamado líquido, é o mercúrio que está ali dentro, ele vai dilatar
Dali visivelmente a gente consegue ver, ele vai mudar lá a marca e vai mostrar a temperatura que está medindo no seu corpo. Houve uma mudança de temperatura, sendo este sensível a variações de temperatura. Por não ter forma própria, os líquidos necessitam de um recipiente para ter a sua forma definida. Foi o que eu falei. Eles não têm forma própria, diferente dos sólidos, onde precisam de um objeto para adotarem a forma desse recipiente. O líquido não terá comprometimento ou áreas definidas, apenas o volume. Quer dizer, ele só vai mudar o seu volume. Assim, ao estudar a dilatação dos líquidos, devemos considerar a dilatação volumétrica deste e de seu recipiente, visto que o recipiente também sofre dilatação. Então, bora dizer assim, eu quero calcular a gasolina. Eu quero calcular quanto foi que derramou a dilatação, que foi que derramou. Para mim calcular isso, eu vou ter que saber calcular a dilatação do recipiente, do tanque ali, e a dilatação do líquido. Eu vou ter que trabalhar com as duas dilatações. Desta forma, considero o recipiente totalmente cheio de um líquido, ambos a temperatura T1. Quer dizer, todos os dois foi exposto à mesma temperatura, tá? Elevando a temperatura do conjunto. Quando fala temperatura do conjunto quer dizer que são os dois, o recipiente e o líquido, tá? Vai aparecer muito essa palavra conjunto, quer dizer, quando eu falo do conjunto, eu não estou falando só de um, eu estou falando dos dois. Há uma temperatura T2, então os dois, eles começaram numa mesma temperatura T1 e eles vão ser levados a outra temperatura T2, os dois. Onde a T2 vai ser maior que T1, quer dizer que a segunda temperatura, na verdade a temperatura final vai ser maior do que a inicial. Como o recipiente está totalmente completo do líquido, colocamos ao lado um frasco para que o líquido excedente da dilatação venha a transbordar. Olha a figura aqui. Então ele pegou o líquido e o recipiente eles estão cheios. Quando eles foram expostos a uma temperatura, estava aqui uma temperatura inicial, a T1. Eles foram expostos a uma temperatura T2, ela é maior do que a T1. O que aconteceu? O objeto dilatou e o líquido também dilatou. Só que a do líquido foi maior do que a do objeto. Então o que aconteceu com ele? Derramou. Esse aqui é o volume excedido, tá? Bora entender esse negócio de volume excedido. O líquido transbordou no frasco colocado posteriormente apresenta, olha lá, esse líquido que transbordou, ele recebe o nome de, o líquido que transbordou recebe o nome de dilatação aparente. Então, aparente, normalmente, quando vocês estarem falar em aparente, é o que transbordou. Então, dilatação volumétrica é o volume que transbordou, dilatação aparente do líquido, pois é aquela que percebemos mais facilmente. Mas como o recipiente maior também se dilatou, então o volume do líquido nele é maior agora do que na situação inicial, sendo o volume da quantidade do líquido que aumentou, igual ao volume do recipiente aquecido. Portanto, a dilatação real do líquido, então esse líquido bem aqui dentro, ele houve uma dilatação. Essa dilatação é chamada de dilatação real. É o que aconteceu. Para mim calcular essa dilatação, nada mais eu vou ter que calcular a dilatação do frasco e somar com a dilatação aparente. Então vou pegar bem aqui. A dilatação real. O que é a dilatação real, pessoal? Dilatação real é aquela dilatação mesmo que aconteceu com o líquido, tá? O que é a dilatação aparente? É aquilo que transbordou. ΔV do frasco, a dilatação do frasco. Então, para a gente descobrir, a gente vai ter que trabalhar com isso bem aí, hein? Bora por exemplo bem aqui, ó, tem uma observação. Esta equação, olha lá. Quando a gente pegar, já que a gente vai sair dessas relações, lembra que ΔV é o gama, volume inicial vezes o gama vezes ΔT, tá?
Tendo essa relaçãozinha aqui, então nada mais que o coeficiente de dilatação volumétrica real, que é a do líquido mesmo, é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do frasco. Esta equação permite que o coeficiente de dilatação real possa ser determinado experimentalmente, pois o coeficiente do frasco é de fato conhecido e o coeficiente da dilatação aparente pode ser determinado na medição direta, fazendo... Então, a aparente era o que aconteceu com a dilatação, a real, que é a dilatação do líquido, menos a dilatação do frasco. Então, olha o que vai acontecer. Bora ver esses dois coeficientes aí. A real, lembre-se, o que é o coeficiente de dilatação real? Vou até falar de gama real. Já sabe que o coeficiente volumétrico é o gama. O gama é aquele que era... O real é o do líquido mesmo, quanto foi que ele dilatou. E o do frasco é o do recipiente. Se a dilatação... o gama, a dilatação real, for maior que a do frasco, o que vai acontecer? Vai haver dilatação, então vai transbordar o líquido. A dilatação aparente é positiva, o que transbordou, o líquido se dilata mais que o frasco. Se o coeficiente dos dois forem iguais, não vai transbordar nada. Então não haverá dilatação, os dois vão aumentar no mesmo tamanho. O líquido e os frascos se dilatam igualmente. Se a dilatação do líquido for menor que a dilatação do frasco, a dilatação aparente é negativa, quer dizer, o líquido ele vai diminuir dentro do frasco, do recipiente. E se a dilatação do frasco for zero, a dilatação aparente é igual à dilatação real. Quer dizer, o mesmo que dilatou é o mesmo que vai transbordar, certo? Porque o frasco não vai dilatar. Mas bora trabalhar isso aqui com exemplos aí, hein? Olha lá, um recipiente de vidro, eu tenho dois, bem aqui, o recipiente de vidro, tem dilatação linear, ele deu a dilatação linear, e o volume dele de 100 a 0 graus Celsius. Está completamente cheio de um líquido. Ao ser aquecido até 200 graus Celsius, extravasam 5. O que quer dizer extravasar? Extravasar quer dizer que derramou 5 centímetros cúbicos. Ele falou, determine o coeficiente de dilatação aparente do líquido, tá? Primeiro, bora bem aqui. Olha o que a questão me fala bem aqui, o coeficiente de dilatação aparente do líquido. O extravasamento, lembra que derrama, significa a dilatação aparente do líquido. E já falou que ela é de 5 centímetros cúbicos. Deixa lá para o quadro para a gente analisar essa questão. Deixa eu copiar o que ele está me dando bem aqui, pessoal, antes que eu me esqueça. Para mostrar para a gente. Tá, fala bem, recipiente de vidro, tá? Bora lá, vou até escrever aqui. Recipiente. Depois eu abro aqui a tela para a gente. Recipiente de vidro, ele tem o coeficiente de dilatação linear. Nove vezes 10 a menos 6, 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tem volume de 100 centímetros cúbicos. A 0 graus Celsius. Então a temperatura inicial dele é de 0. Ele está completamente cheio, então o volume também do líquido também, o volume do conjunto, na verdade, o recipiente e do líquido, é também o mesmo volume, de 100 centímetros cúbicos, hein, pessoal?
Ao ser aquecido a 200 graus Celsius, então sai de 0 para 200. Extravasa 5 centímetros cúbicos. Tudo que extravasa é o que foi derramado. Se foi derramado, é dilatação aparente. Aí ele fala nada mais qual é o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Olha lá, olha o que ele botei bem aqui, só para a gente analisar. Ele falou que o recipiente do líquido, do vidro, tem coeficiente de dilatação linear, 9 vezes 10 a menos 6. O volume inicial do recipiente era de 100. Ele estava totalmente cheio. Se ele estava totalmente cheio, também o líquido também era 100. A temperatura era de 0, então o líquido estava dentro do recipiente, também era 0. E passou por uma temperatura de 200. Qual é a variação de temperatura? Logo a variação de temperatura é 200 menos 0. Logo a variação de temperatura vai ser 200 graus Celsius. Ele falou que a dilatação aparente que derramou é de 5 centímetros cúbicos. Tá, bora só analisar uma coisa bem aqui. Ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação aparente. Tá? Eu vou usar a mesma fórmula aqui. ΔV aparente é igual ao volume inicial vezes o coeficiente aparente e a variação de temperatura. Lembra que eu não estava explicando bem? Eu falei assim, ó, a dilatação que derramou foi de quanto? Foi de 5. O volume inicial é o mesmo volume do recipiente. Se o recipiente tinha 100 centímetros cúbicos, aqui também vai ter 100. Que era do líquido, 100. Eu quero descobrir o coeficiente de dilatação aparente e a variação. O que passou o recipiente também o líquido passou. Ele saiu de 0 para 200, a variação de 200. Logo, 5 é igual a 1 vezes 2, 2, 4, 0. 20.000 vezes o coeficiente de dilatação aparente. Como a gente fez naquela questão anterior, o 20.000 está multiplicando, vai dividindo. Então vai ficar 5 dividido para 20.000. 5. Se meu quadro é pequeno, dá para fazer 5 dividido para 20. Vai dar 0,00025. Tá? Só que lembra aquela mesma história? Coeficiente de dilatação aparente é igual. Bota 0, para cá. Vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 4. Por que menos 4? Vírgula andou para cá. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Graus Celsius a menos 1. Isso aqui que eu estava lendo aqui é a letra A, né? Olha lá, pessoal. Está aqui. Mesma coisa que a gente fez lá. Coeficiente de dilatação aparente, 20.000 está multiplicando, vai dividindo, 5 dividido por 20.000, 0,025, traz a vírgula, 2,5 vezes 10 a menos 1. Olha, outro caso, letra B. Letra B, ele quer que eu trabalhe com o coeficiente de dilatação real. Eu vou pegar e vou... Olha essa bem aqui, essa relaçãozinha bem aqui, ó, pessoal. Essa aqui, ó. Opa, quero só esta aqui. Tá? Na letra B, deixa eu copiar ela para cá.
A letra B. Tá. Tá aqui, ó. Ele quer o coeficiente de dilatação real do líquido. A minha relação fala assim. Eu voltei para cá, pessoal. Eu voltei para cá. Já que eu quase não paguei para não ir perder. Para mim achar o coeficiente de dilatação real, é só achar o coeficiente de dilatação aparente. Tá aqui o aparente, ó. Aqui. Tá? E o coeficiente de dilatação do frasco. O frasco é um recipiente de vidro. Só que ele me deu aqui, lembra-se que o gama é volumétrica e o alfa é linear. Para me achar, lembra-se que tem que fazer alfa igual a 3 vezes o alfa. Então vai ficar 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá? Deixa eu apagar isso aqui de novo. Deixar só esse cidadão que eu quero trabalhar com ele aqui. 10 a menos 4. Certo? Então, bora achar bem aqui do... Lembre-se, isso aqui é do frasco. 3 vezes 9, 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Para mim achar o real, para mim achar o coeficiente de dilatação real, eu tenho que ter o aparente mais o do frasco. Tá? Eu tenho os dois já, o aparente está aqui e o do frasco aqui. Mas tem uma coisa que não dá certo. Aqui está 10 a menos 4, aqui está 10 a menos 6. Não dá certo isso aí também. Os dois têm que estar com menos, ou menos 6 ou menos 4. O que isso aqui me fala? Me fala assim, ó, Gleison, 27 vezes 10 a menos 6, ele me fala que bem aqui está a vírgula, depois do 7 está a vírgula, do 7 para lá tem quantas casas? Tem 6. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula. Certo? Então, esse número, na verdade, é isso aqui, ó. Se eu trazer ele para cá, vai ficar assim, 0,1, 2, 3, 4, né? Ele é esse número aqui. Esse cara aqui é esse aqui. Se eu quiser transformar em menos 4, o que eu vou fazer? Vou dar 4 casas. 1, 2, 3, 4, vírgula. Então, isso aqui vai ficar 0,27 vezes 10 a menos 4. Olha, unidades iguais agora. Certo? Então, esse coeficiente do frasco é a mesma coisa que 0,27 vezes 10 a menos 4. Agora eu posso somar os dois. Agora eu posso trabalhar com eles. Para mim achar o coeficiente de dilatação real, quanto é o aparente? 2,5 vezes 10 a menos 4. Quanto é o coeficiente do frasco? 0,27 vezes 10 a menos 4. Logo, o coeficiente real. Olha, lembra-se isso aqui como se fosse x aqui. Isso aqui é x, aqui é x. Eu vou repetir o x, vou só somar os números, certo? Então, vou somar quem? 2,5 mais 0,27. Aqui tem um zero que não aparece, não é isso? 0 mais 7, 7. 2 mais 5, 7. 2 mais 0, 2. Então, isso aqui vai dar 2,77. Lembra-se? Eu vou repetir, vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1.
Tá resolvido aí. Uma hora e 10 de aula. Olha lá, pessoal. Bem aqui, ó. O que a gente trabalhou? Coeficiente de dilatação real do líquido. Não era isso que ele queria? Tá? Coeficiente real alfa, gama é dado pela soma, tá aqui. O que a gente falou bem ali anteriormente. Só que aí do frasco ele me deu na forma linear. É 3 vezes alfa, lembra-se? 3 vezes 9, 27, a 10 a menos 6, eu voltei com as casas, então 0,7 vezes 10 a menos 4. Para coincidir com esse cara bem aqui. Menos 4 a menos 4. O real é a soma do aparente mais do frasco. Então, somei 2,5 mais 0,7 dá 2,77 vezes 10 a menos 4. Bora para o último exemplo aqui, tá? Um corpo graduado. O que é graduado? Quer dizer que ele está numa... Isso aí, um graduado quer dizer que é um termômetro que ele está trabalhando, hein? Tem capacidade de 10 decímetros cúbicos. Capacidade, lembra-se, capacidade é volume. 10 decímetros cúbicos. Ele é preenchido de álcool etílico. O outro era de mercúrio, não era? Não fala qual é o líquido. De álcool etílico. Ambos inicialmente a mesma temperatura. Então, a temperatura inicial dos dois é 100, igual na questão anterior. Então, a temperatura inicial é 100. Ah, não. Tá, a temperatura ele falou que eles são aquecidos. Então, isso aqui já sofreu uma dilatação. Os dois sofreram uma dilatação de 100 graus. Então, ΔT é 100. Qual foi a dilatação real? Dilatação real do álcool. Olha, bora para mim daqui só olhar para a gente acompanhar quando eu for lá para o quadro, hein? Tá. Ele falou para mim, ele me deu os dados. Isso aqui são os dados da questão que ele me deu. Ele falou que o coeficiente de dilatação do álcool, quer dizer, do líquido, é 11 vezes 10 a menos 4. Ele falou que é do copo, do recipiente, do frasco, é igual a 12 vezes 10 a menos 6. Percebam bem aqui que essas duas unidades estão diferentes, tá? O coeficiente de dilatação do álcool, quer dizer, do líquido, que é o aparente, tá? É igual a 11 vezes 10 a menos 4. O coeficiente de dilatação do copo, que é o do frasco, é 12 vezes 10 a menos 6. Lembra-se a mesma coisa bem aqui que eu estou fazendo? Ele está dizendo bem aqui na questão. Deixa eu só passar isso para o quadro, senão eu não tenho como copiar. Coeficiente de dilatação do álcool é a mesma coisa que o coeficiente aparente, que ele diz que é 11 vezes 10 a menos 4. O coeficiente de dilatação do recipiente, que é a mesma coisa do frasco, ele falou que é 12 vezes 10 a menos 6. Tá, bora para cá. Isso. Lembra-se de duas coisas aí. Esse número aqui, 12 vezes 10 a menos 6, quer dizer que tem 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, antes do 12 tem 4 zeros. Tá?
1, 2, 3, 4. Então é 0,0012. E aqui tem um. Então esse número na verdade é isso aqui. Só que como aqui está menos 4, aqui também tem que estar menos 4. Então o que eu vou fazer? Essa vírgula não vai andar 6 casas. Se andar 6 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 vezes 10 é menos 6. Só que eu não quero isso. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, vírgula. Antes de ter uma de 0 antes da vírgula, vai ser só um 0. 0,12 vezes 10 a menos 4. Certo? Isso aqui é a mesma coisa. 0,12 vezes 10 a menos 4. Unidades estão iguais, ó, menos 4 e menos 4. Agora a gente pode fazer nossas contas. Deixa eu lá de novo nessa questão. E a questão fala que o volume inicial deles era de 100 decímetros cúbicos. E que são que esse valor de variação de temperatura era de 100. Aí ele quer saber qual é a dilatação real. Olha, ele quer saber a dilatação real. A dilatação volumétrica real é igual à dilatação volumétrica aparente mais a dilatação volumétrica do frasco. Certo? Então, bora lá. Eu vou pegar a dilatação volumétrica real é igual. Dilatação volumétrica aparente, lembra-se, é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura, mais dilatação volumétrica do frasco é o volume inicial do frasco, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, vezes a variação de temperatura. Eu posso substituir todos os valores aqui, pessoal, igual como eu resolvi na folha de vocês, mas vai dar muito grande. Mas olha lá, o que a gente pode ver bem aqui? Que o volume inicial, tanto do líquido, é igual ao volume inicial do frasco. Tá? Os dois têm o mesmo volume, que é 100. A variação de temperatura também é igual dos dois. A única coisa que vai diferenciar é o coeficiente dos dois. Então, vou fazer bem aqui, vou trazer para cá, vou mudar assim. Volume inicial, que se repete, vezes a variação de temperatura, que se repete, vezes quem? A soma dos dois coeficientes. O coeficiente aparente mais o coeficiente do frasco. Agora fica mais fácil de fazer essa conta do que não ficar aquele grande como está aí na folha de vocês. Então, para não dar aquela mudada e vocês também quiserem entender, então bora, vou apagar tudinho que eu fiz aqui. 0,12, tá. Bora pegar a letra grande? Dilatação volumétrica real é igual a dilatação volumétrica aparente mais a dilatação volumétrica do frasco. Dilatação volumétrica real é o que aconteceu mesmo com o líquido. Dilatação volumétrica aparente é o volume inicial vezes o coeficiente aparente vezes a variação de temperatura. Dilatação volumétrica do frasco é o volume do frasco, inicial do frasco, coeficiente de dilatação do frasco vezes a variação de temperatura. Vamos substituir os valores então que eu tinha colocado ali no campo, tá? Dilatação volumétrica real, o volume inicial era 100, o aparente, deixa eu olhar bem aqui que também eu esqueci de cabeça, já que eu apaguei.
O aparente está aqui, é 11 vezes 10 a menos 4. 11 vezes 10 a menos 4. A variação de temperatura, aqueles dois foram expostos. A variação de temperatura, aqui é 10, né? Sem muito, é 10. A variação de temperatura são aquecidas a 100 graus Celsius. Então a variação de temperatura é 100. Mais, bora agora para volume inicial do frasco, é o mesmo, é 10. Coeficiente de dilatação do frasco, eu fiz a mudança que vocês viram lá, deu 0,12 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura é a mesma, é 100. Tá? Dilatação volumétrica real. 1 vezes 11 é 11. 1, 2, 3. Vezes 10 a menos 4. Mais 1 vezes 0,12. A verdade, 0,12 vezes 100 dá 12. 12 vezes 10, 120. 120 vezes 10 a menos 4. Dilatação volumétrica real. Olha, como aqui eles são iguais, 10 a menos 4, 10 a menos 4, eu posso só repetir como a gente fez no anterior e somar isso aqui. 11.000 mais 120, então tem 11.120 vezes 10 a menos 4. Só que quando eu quero saber o volume, eu não vou trabalhar com esse 10 a menos 4. O que tem bem aqui? 11.120, a vírgula está aqui. Essa vírgula aqui que vai falar para mim, volta a 4 casas. 1, 2, 3, 4. 1,112. Então a dilatação volumétrica, 1,112 decímetros cúbicos. Essa foi a dilatação real. Essa foi a dilatação volumétrica real. 1,112 decímetros cúbicos. decímetros cúbicos. Está aí a questão, tá, pessoal? Vai dar 1h30 de explicação. Então tá, pessoal. Vou passar agora uma atividade para vocês, atividade avaliativa. Lembre-se, todas essas atividades a gente está somando, vão ser as avaliações de vocês, tá? Então, vocês tentem. Eu vou postar essas resoluções que eu fiz todinha, além do vídeo vocês estarem assistindo, elas numa folhinha, vocês estão vendo bem aqui, que ela está toda corrigida. Então, vocês têm que olhar passo a passo e ver como eu fiz, que vai ser igualzinho como vocês vão fazer, só vão mudar os valores, tá? Então, e todas as atividades de vocês não deixam de fazer, porque quando chegar lá pelo meados de julho, lá pelo 15, eu já quero estar por aí fechando nota de matemática e física. E é bom não ter nenhum aluno devendo nota, atividade, nada. Então, fazendo todas as atividades, a gente vai conseguir fechar o ano todinho e acabar nossas avaliações. Hein, pessoal? Grande abraço a todos, boa noite. Vou ficar aguardando a resolução das atividades de vocês.